Ei, gente, boa tarde a todos e a todas. Todo mundo voltou animado aí do almoço, né? Mais uma tarde de atividade pela 21ª Cineop. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, a nossa 21ª Cineop é o Universo Produção e o Instituto Universo Cultural. Tenho o prazer de recebê-los para o debate que integra esse 21º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais. A Cineop reúne 133 profissionais no centro de 33 debates, diálogos e rodas de conversa, promovendo um espaço de reflexão, troca de ideias e compartilhamento de experiências. Neste momento, a SAV apresenta Construindo a Próxima Década da Preservação do Audiovisual Brasileiro, o PDM 2026-2035. Coordenada pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, SAV-MINC, a mesa será dividida em dois momentos complementares, reunindo reflexões sobre política pública e iniciativas de formação voltadas à preservação audiovisual. A primeira parte, a gente vai ter como temática, construindo a próxima década da preservação do audiovisual brasileiro, PDM 2026 e 2035. Esse primeiro momento será conduzido por Daniela Fernandes, diretora de Preservação e Difusão Audiovisual do SAV-MINC, lá de Brasília, e também a Jéssica Paulino, coordenadora-geral de Políticas para a Preservação Audiovisual do SAV-MINC, Brasília. A parte 2 contará com a formação e qualificação em preservação audiovisual, Cinemateca Brasileira e Centro Técnico Audiovisual. Esse momento será conduzido por Gabriela Souza de Queiroz, diretora técnica da Cinemateca Brasileira de São Paulo, e Natália de Castro, preservadora audiovisual do CTAV-MINC, do Rio de Janeiro. E, para darmos início, vamos lá, convidamos para compor essa mesa, como mediador, nosso querido Mauro Domingues, chefe da divisão do SAV-MINC. E as nossas convidadas, Daniela Fernandes, Jéssica Paulino, Gabriela Souza de Queiroz, e Natália de Castro. Gente, a 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil, patrocínio Master Petrobras, patrocínio Vale, Itaú, Engea e Caixa, parceria cultural Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, TCE Cultural, emenda parlamentar concedida pelo deputado federal Miguel Ângelo. Esse projeto conta também com recursos do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, o FUNEMP, através da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Cultura. Uma correalização do Instituto Universo Cultural, realização Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural reafirmam seu compromisso com o respeito às diferenças, à inclusão e à valorização da diversidade. Vamos juntos construir uma sociedade que acolhe e respeita todas as diferenças? Vamos juntos construir um mundo mais justo e mais humano? Fica aí o convite. Vamos juntos, Pelo amor de Deus. Informamos que esse debate também conta com acessibilidade em Libras e será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br e também no canal do YouTube da Universo Produção. A gente convida todo mundo, quem não está seguindo ainda, quem está de bobeira aí nas redes sociais, por favor, siga lá as redes sociais da Universo Produção, @Universo Produção, e usem a hashtag Cineop para a gente poder espalhar cinema brasileiro aí por todos os lados, A cobertura completa do evento você pode acompanhar também lá no cineop.com.br. Passo a palavra para o Mauro Domingues para a condução dessa nossa mesa de trabalhos. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Boa tarde a todas as pessoas, espero que todos estejam bem. Essa mesa, o nosso mestre de cerimônia já fez as apresentações, Caso alguém queira acrescentar alguma coisa na apresentação, fique à vontade. Essa mesa na verdade, uma consequência das ações que vêm sendo tomadas desde 2023. Então, a cada ano se avançou pouco, nós tivemos
para a construção da rede, principalmente na sala de arquivos audiovisuais. Tivemos a participação da Fernanda Coelho, que é a pessoa que todos conhecem. Ano passado apresentamos a rede, avançamos já com alguns com imersão, com treinamento, enfim. Então, essa mesa tem esse caráter também de apresentar as consequências dessa política pública. Eu vou passar, então, para a Daniela, para a gente andar o mais rápido possível, para a gente ganhar mais tempo, para que todos possam participar. Eu acho que, assim, se cada pessoa falar em torno de algo de 15 minutos, eu acho que a gente consegue ter espaço para todo mundo. E eu vou ter, infelizmente, que ter a liberdade de avisar quando faltar cerca de 2 minutos, tá? Então, eu vou passar para a Daniela. Obrigado. Obrigada, Mauro. Boa tarde a todas as pessoas. Eu espero não usar 15. Eu vou fazer um ping-pong com a Jéssica aqui, viu, Mauro? Para a gente ter a oportunidade da troca com o público que se disponibilizou a estar aqui com a gente. Inicialmente, eu acho que é importante a gente que está atuando hoje na Secretaria do Audiovisual trazer aí sempre a saudação. Falamos há pouco com a secretária Joelma, que não pôde estar aqui com a gente, mas que envia aí o desejo de bons trabalhos para nós aqui ao longo desses dias. Dizer que a gente vem para o Cineop com muita tranquilidade, porque a construção dessa política pública que a gente vem fazendo é de uma maneira compartilhada e com bastante espaço para escuta, para divergência, para construção. Então, a gente vai apresentar algumas ações, como o Mauro falou, que do ano passado para cá, mas a gente considerou que era relevante trazer, como estamos no último ano de gestão, trazer também aí um panorama do que foi essa forma de fazer política pública dos últimos 3 anos e meio. E acho que essa mesa representa um pouco dessa forma, que é uma construção de política pública que reúne as instituições, que busca que cada uma das instituições, aqui falando do âmbito federal, tenham o seu papel bem definido dentro dessa estrutura e que seja convergente para que as políticas tenham cada vez mais firmeza e consequência das ações tomadas. Então, a gente está chamando de uma forma de fazer porque existem outras formas de fazer política pública e porque a gente sabe que para construir a próxima década, a gente também precisa refletir sobre as medidas que foram tomadas e as que ainda faltam serem tomadas e terem resultados efetivos. Então, vou passar para a Jéssica e a gente vai, ao longo da apresentação, fazendo aí essa divisão da apresentação inicial, que faz esses dois, tem essa estrutura de 2 momentos aqui, um recorte de 23 para cá, para fazer um panorama das coisas e o que a gente está projetando, que foi construído de projeção para os próximos 10 anos. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Daniela fez a introdução. Esse ano eu falei assim, eu vou me atentar à apresentação, porque ano passado eu comecei chorando, então ontem eu já chorei bastante na apresentação da Dani, então acho que eu vou ficar bem direta aqui na apresentação. A gente optou por fazer pode passar, por favor, Daniel? Um resgate histórico, assim, bem breve, né, para falar o que a gente tinha antes de 2023 e como foi essa inflexão quando chegou a atual gestão. Então, a gente tinha um cenário de fragmentação institucional, tinha algumas ações, isso do ponto de vista federal, tinha algumas ações em algumas instituições, mas a gente não tinha a preservação institucionalmente constituída no Ministério da Cultura. Ações concentradas no CTV e Cinemateca, instituições do governo federal. A gente teve, né, no passado, o CIBIA, né, que era aquela tentativa, né, de um sistema brasileiro de informações audiovisuais, uma espécie de rede, que foi pioneira, mas, infelizmente, foi descontinuada.
por diversas questões que as pessoas aqui conhecem, mas que já era, né, uma tentativa do passado. A gente tem um plano da BPA, o plano de preservação, que foi, né, foi construída coletivamente no âmbito da Associação Brasileira de Preservação, aqui também no âmbito do encontro, mas que, no momento de entregar ao governo federal, a gente teve a questão do golpe e não foi possível entregar o plano, e isso não se tornou um plano de Estado. E a gente tem o PDM anterior, que é o Plano de Diretrizes e Métodos do Audiovisual, que tinha apenas 2 metas ligadas à preservação audiovisual. Ela não era apenas isso, não tinha um eixo, né? Então, agora a gente tem um novo cenário que a gente vai mostrar para vocês. Então, a gente tinha muito conhecimento, a gente tinha muita gente trabalhando na preservação, mas a gente não tinha a preservação institucionalizada, e nem como prioridade do Estado. Governo federal. Então, pode passar, por favor? Então, a gente fala que, em 2023, a gente tem um momento de inflexão, né? Ontem, até um colega falou assim, né, que é a recriação do Ministério da Cultura, né? E, nessa recriação do Ministério da Cultura, quando fica claro, né, que essa gestão tem a cultura como política de Estado, como muito importante para o Estado brasileiro, e aí vem a Secretaria do Audiovisual com uma diretoria de preservação e difusão audiovisual. Então, é a primeira vez na história, em 30 anos, que a Secretaria tinha, que a gente vai ter institucionalmente, a gente vai ter no nome da secretaria a preservação como um eixo estruturante e importante para o audiovisual brasileiro. E, então, essa mudança que a gente fala, né, essa mudança histórica, e principalmente essa visão de institucionalização da preservação, e aí a gente vem construindo desde 2023, passo a passo, até que a gente chegou no ano passado aqui com um programa de preservação do audiovisual brasileiro. Pode passar, Daniel, por gentileza? Volta um pouquinho. Eu não estou... Isso. Aí pode ir para o próximo. E aí, como é que foi essa construção? A gente vai fazer essa passagem aqui breve, porque algumas pessoas não tiveram contato com isso, mas a maioria aqui já conhece um pouco desse histórico, né? A gente começou, então, analisando tudo que tinha sido feito, estudando bastante os artigos, as publicações, o plano, tudo que já existia, e resolveu instituir um GT, um grupo de trabalho com as instituições de patrimônio do Ministério da Cultura e alguns convidados, como o Arquivo Nacional. E aí, dentro desse GT, a gente também convidou especialistas da BPA e outros especialistas da área de preservação. Foram feitas várias reuniões e teve como resultado um relatório que está publicado, inclusive todos podem ter acesso, com algumas recomendações. E algumas dessas recomendações geraram ações que a gente vai conseguir ver nos próximos passos, que foram coisas que a gente já conseguiu instituir. Um ponto importante do GT foi exatamente a análise do Plano Nacional de Preservação Audiovisual construído. A gente analisou esse plano e conseguiu levar muitas dessas recomendações também para o programa de preservação. Paralelamente, pode passar, Daniel, por favor. Paralelamente, a gente fez uma consultoria com a Fernanda Coelho para poder criar o modelo de governança da Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais. Além do modelo de governança que foi sugerido pela Fernanda, ela também fez a pesquisa das condições técnicas das instituições. Então, a gente escolheu um grupo focal, que eram os museus de imagens de som e cinematecas públicas, e ela fez uma espécie de questionário para poder ver qual era a situação desses arquivos audiovisuais pelo Brasil. E também, um outro resultado dessa consultoria foi o Manual de Referências Técnicas, que também está publicado, que teve a Fernanda, né, construiu, e quem também auxiliou, né, dessa foi uma construção conjunta com a Laila Foster também, né, demonstrando mais uma vez como que né, são pessoas muito importantes para toda essa construção que a gente sempre, a Dani falou, né, é uma construção coletiva. E a gente não parte do zero, a gente partiu exatamente daquilo que já existia, a gente só foi conseguir colocar no papel, né, para realmente dar esse início para a institucionalização e normatização da preservação. E esse é mais um dos documentos também que a gente vai colocar ao final aqui para vocês terem acesso, porque é um documento muito importante, que é o Manual de Referências Técnicas. E aí a outra ação, né? Pode passar, Daniel, por favor. Já passou, né? Gente, é porque eu sou míope, tá? Então eu não estou. Porque também não está bom. De perto eu tenho que ser sem óculos, aí não está assim nas melhores condições. Então, né, como resultado desses primeiros passos, que foram o GT e a consultoria,
foi a instituição do Programa de Preservação do Audiovisual Brasileiro, que tem os 3 pilares, que foi a criação da Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais, que a gente lançou aqui ano passado, o Inventário Nacional de Bens Culturais Audiovisuais, que está em processo de construção. Ele foi instituído por meio da portaria, ele foi normatizado por meio da Instrução Normativa 1 de 2025, e agora a gente está no momento de construção da plataforma do inventário, que na próxima Cineop a gente traz ele pronto, né? E o outro ponto que é muito importante, que inclusive vai acontecer amanhã, que é a designação do Conselho Consultivo de Memória, Patrimônio e Preservação Audiovisual, que é uma das instâncias da Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais, que é esse espaço consultivo e propositivo para as ações de preservação da Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura e da rede como um todo. E assim, a gente vai mostrando um pouquinho mais dessa forma de fazer, né, das escolhas que foram feitas. Até o momento, a gente visitou 24 instituições desse grupo focal escolhido, né, que eram os museus das imagens do som e cinematecas públicas, e as instituições do Sistema MINC, que tratam de patrimônio e têm acervos audiovisuais. Então, neste momento, a gente conseguiu ir em quase todas as regiões. A próxima região que a gente vai é a região norte. E assim, às vezes, até se o Mauro quiser fazer algum comentário, a gente acha que foi assim, extremamente importante, né? Na consultoria, a Fernanda fez o questionário para essas instituições, conseguiu pegar um pouco da realidade, mas, quando a gente foi presencialmente, a gente viu que foi muito importante. Até porque, às vezes, a gente ia nas mesmas cidades, né, Mauro? E a gente via que as instituições que estavam em bairros diferentes na mesma cidade não se conectavam. E aí a gente já conseguiu ver que, após essas visitas, algumas ações já foram feitas em conjunto entre essas instituições. Então, assim, a gente tem visto muito resultado dessas conexões. E aí a gente parte para um ponto que depois também vai ser mais detalhado, com a fala da Gabriela e da Natália, que foram as ações formativas na área de preservação. Então, o que a gente fez, né? A gente fez, no ano passado, 4 encontros temáticos, que teve uma adesão muito positiva. A gente teve muitas inscrições e muita participação, né? A gente tinha, em cada encontro, a gente tinha mais de 100 pessoas online ao mesmo tempo, assim, né? sem cair nem um pouquinho o coro. Inclusive, temos aqui algumas das pessoas que deram os cursos, né? E assim, os encontros temáticos, a gente comentou aqui ano passado, né, Mauro, que foi uma das primeiras coisas que o Mauro sugeriu quando chegou na secretaria, porque ele pegou o relatório que a Fernanda tinha feito, ele analisou os questionários e ele falou assim: olha, tem muitas coisas, muitos conceitos que eles não estão pactuados, as pessoas estão entendendo coisas diferentes, então a gente precisa... Pode, claro. Isso é justamente... A gente começou a perceber que as instituições não conseguiam entender exatamente do que se tratava, né? Então, nós tínhamos respostas muito diferentes sobre o mesmo tema. E aí a gente pensou nesses 4 grandes temas, são 4 temas relacionados aos arquivos, e aí chamamos especialistas, e, a partir disso, uma coisa que a gente percebeu também, o entendimento das visitas que aconteceram pós-encontros, o entendimento já estava melhor. E eu já vou tomar a liberdade de adiantar que nós já temos 2 temas para agora, possivelmente julho e agosto. O primeiro é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é uma ferramenta muito importante para instituições de arquivo, porque, com isso, você consegue ter uma noção mais concreta de qual medida você deve tomar, qual tipo de acervo você deve tomar uma medida emergencial. E não só isso, até mesmo ajudar a administração para tomadas de decisões no que diz respeito a reparos no prédio, tudo isso. Gerenciamento de risco é uma ferramenta que é usado praticamente todas as áreas de atuação. E, no Brasil, ele foi implementado no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional com muito sucesso. São instituições muito grandes de referência. Então, nós vamos ter 2 especialistas falando desse tema. E o outro é um tema que é comum também a todos, que é a questão do direito autoral, né? Nós já falamos direito autoral e todas as questões de direito relacionadas
aos arquivos, né? Então, também já contactamos um especialista, e é isso, a gente só está agora faltando acertar a data, mas esses dois já estão praticamente garantidos. E muitas dessas escolhas dos temas também foram, além dos questionários, também resultado das visitas técnicas, né? Principalmente a questão dos direitos autorais. E aí as duas outras grandes ações de formação, né, o curso de preservador audiovisual do Centro Técnico do Audiovisual, que vai ser apresentado aqui, e as imersões técnicas na Cinemateca Brasileira, em grandes quatro áreas. E assim, é interessante falar também que tanto os encontros, né, contra a imersão, a gente tem e a perspectiva de continuação, que eles vão falar, a Gabriela vai falar com mais detalhes. E aí, do ponto de vista da rede, aqui a gente faz um panorama e também um convite, né? A gente já foi, né? A gente colocou aqui um mapinha, né, das instituições que já aderiram à rede, né? A adesão à rede ela tem um processo. Inclusive, a gente criou um guia de adesão à rede, é uma adesão voluntária. E a gente já teve assim grande, eu identifico, né, como um número bem relevante de instituições que já estão com adesão formalizada na rede, já assinaram o termo de adesão. Então, a gente tem 23 instituições que hoje são consideradas parte integrante da rede, tem 5 em processo de assinatura do termo e 18 que já solicitaram a adesão. Para quem ainda assim não é um arquivo audiovisual e não aderiu à rede, a gente convida todos a aderirem, né? A gente já vê que tem tido resultados muito significantes. E no termo a gente traz quais são as vantagens de aderir à rede, o que a instituição ela se compromete ao aderir à rede, e o que o Ministério da Cultura traz de vantagens para essas instituições que fazem adesão à rede. E a gente vai para um ponto interessante agora, que são os investimentos, que a gente os mecanismos de investimento para a preservação audiovisual do âmbito federal e também do ponto de vista do Pacto Federativo. A gente traz aqui os investimentos feitos na Cinemateca Brasileira no âmbito do contrato de gestão. Então, a gente teve um contrato de gestão assinado no final de 2021, com perspectiva de ter um repasse anual de 14 milhões, mas em 2023, quando chega a atual gestão, a gente tem praticamente quase o dobro, né, do investimento, que foi se mantendo nos anos seguintes, o que também é uma demonstração muito clara, né, da importância que a atual gestão dá para a preservação audiovisual e dos seus equipamentos. Nesse QR Code aí, acho que ele está um pouquinho para o lado, né? Não sei se dá para vocês acessarem. Dá? Ela leva para os documentos de gestão da Cinemateca Brasileira, demonstra toda a transparência e também para outros documentos também de publicação da Cinemateca. Então, assim, quando quiserem visitar, é bem bacana, bem organizado. Pode passar, Daniel. O outro mecanismo, né, de investimento que a gente tem é a Lei Rouanet, né? Na Lei Rouanet, no segmento do audiovisual, a gente tem 2 segmentos específicos para preservação, que é a preservação de acervos audiovisuais e restauração, preservação de acervos audiovisuais, são essas duas linhas, né? Em 2023, isso aqui é valor de captação, não é o valor de aprovação de projeto, é captação, que foi realmente captado para os projetos, né, efetivado. Então, em 2023, a gente tem nos dois 4.272.000, em 2024, mais de 6 milhões, 2025, mais ou menos o mesmo valor, 2026 ainda não está fechado, né, ainda não tem os valores de captação. Isso, o ano ainda tá acontecendo. E aí a gente vem para um ponto, né, que são os arranjos regionais. Muitas pessoas já conhecem nos seus estados e municípios, mas que esse atual modelo de arranjos regionais traz uma grande inovação, que é a obrigatoriedade de investimento em eixos prioritários, e um dos eixos prioritários é a preservação audiovisual. Então, a gente traz aqui um quadro que mostra exatamente quanto que foi investido, dentro do valor de investimento do ente, que será investido, dentro do valor do ente, para todos esses eixos prioritários, o quanto que eles vão colocar para a preservação audiovisual. Então, assim, eu coloquei em destaque 2 estados, Mato Grosso do Sul e Sergipe, que a gente vê que é o... Cadê a Daniela? Do Mato Grosso do Sul.
FSA é investimento. Agora, essa parte é o investimento direto, a contrapartida do ente, né? E eles em preservação audiovisual. Então, a gente pode. Só fazer uma complementação, é importante deixar registrado. Os arranjos regionais é uma política de complementação de recursos, né? É uma retomada que essa gestão teve, né? A diretora Milena está aqui, que é quem coordena ali na diretoria, na DEFIA, dentro da Secretaria do Audiovisual. Foi um desafio que a gente estabeleceu junto ao cofinanciamento com o FSA. Isso faz parte da política federativa que o Ministério da Cultura adotou a partir de 2023 sobre a nacionalização dos recursos. Portanto, a gente teve uma aplicação de 500 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual em projetos, né, que serão lançados esses editais, em projetos que são financiados dentro do perfil do FSA, e obrigatoriamente todos os entes, para receber recursos dentro dos arranjos regionais, precisam aplicar recursos próprios, diferente da PENAB, diferente da Lei Paulo Gustavo, em que os estados só receberam e continuam recebendo recursos do governo federal. Essa política é uma política de complementação de recursos e, portanto, a contrapartida local ela foi estabelecida com 6 eixos prioritários, dentre eles a preservação é um dos eixos prioritários do recurso que o ente define onde ele vai aplicar. É importante falar sobre isso porque é uma construção de convencimento junto aos entes estaduais e municipais. No caso aqui dessa aplicação, foi só para capitais e municípios que já tinham participado de edições anteriores dos arranjos regionais, lembrando que nós tínhamos 5 anos de gap entre o último arranjo regional, que foi em 2019, e a retomada desse, que foi em 2024. Então, os entes vão aplicar aí mais de 100 milhões. Desses 100 milhões é que estão essas percentualizações. Ali representado os estados, a percentualização dentro do valor da contrapartida do Estado. Ali não é o valor total. Cada UF poderia receber até 30 milhões de reais entre o Estado e a capital, salvo Paraná e Rio Grande do Sul, que tinha condições de outros municípios poderem participar também. E aí, essa percentualização, é importante frisar de que ela é baixa. A gente considera de que deveria haver aí uma investidura de todos nós que temos atuação nos nossos municípios e nos nossos estados para um convencimento em conjunto de uma aplicação maior nas categorias de preservação dentro da contrapartida dos estados e municípios. Mas era importante trazer aqui porque é uma política que foi retomada, então é dinheiro novo que vai ser aplicado. 2, porque o número nos entrega uma realidade, e isso faz com que a gente possa perseguir de maneira mais efetiva onde é que a gente precisa convencer para ampliar essa realidade. Então, é importante fazer essa explicação sobre o arranjo, com participação, portanto, do Fundo Setorial, da Agência Nacional de Cinema, não diretamente na preservação, mas com um fomento que poderíamos dizer que induz, né, indiretamente a aplicação junto a estados e municípios nessa construção do Sistema Nacional de Cultura também, que prevê a obrigatoriedade dessa complementação das ações entre o ente federal e os estados e municípios. Agora que eu vejo que eu estou com o microfone aberto aqui. Passou, Daniel? Aí a continuação é só mostrando dos municípios também, né? Investimento nesse eixo prioritário foi só apenas 3 municípios, mas também que são significativos. Então, a gente tem dentro dos arranjos regionais esse valor, que é de 2.851 investidos na preservação audiovisual, e, como o Dani falou, é isso. Parece pouco, mas é significativo porque é a primeira vez na história que a gente tem essa priorização da preservação. E aí a gente vem com algumas novidades, né?
Esse aqui eu acho que é um anúncio muito feliz, né? Que ano passado a gente teve aqui lançando a edição número 65 da Filme Cultura, né? Que foi Cinema Mais. E agora a gente vem anunciar o novo tema, né? Desde a edição 62, a revista ela é totalmente temática. E esse ano a temática vai ser preservação audiovisual, né? O audiovisual como patrimônio. E isso combinou com algumas efemérides muito felizes também, né? Que são os 60 anos da revista, os 90 anos do índice, os 80 anos da Cinemateca Brasileira e no ano passado, né, que a gente continua comemorando os 40 anos do CTAV. Então, assim, foi umas felizes coincidências e aí é um anúncio que eu fico muito feliz de fazer. E aí, agora, um outro anúncio também muito feliz que eu vou passar para a Dani para ela fazer. É coisa simples, a gente fica feliz com conseguir organizar a casa, né? Às vezes é sobre isso. Em decorrência da trajetória histórica da revista Filme e Cultura, que tem aí mais de 60 edições, né, com seus percalços e intertícios, a gente nomeou o portal que organiza tanto as informações sobre instituições, quanto sobre revistas, quanto a preservação, quanto os filmes que estão em cartaz. Vocês vão ver nesse portal um conjunto de categorias dos diferentes elos da cadeia do audiovisual brasileiro e que organiza, sobretudo, do ponto de vista das instituições e da informação. Então, abrindo aí o QR Code, que aqui é bem em primeira mão, isso aí só vai estar disponível segunda-feira, mas a gente não queria perder a oportunidade de disponibilizar por aqui. Vocês vão ver a categoria... o colega maravilhoso, arrasou, produção. Aí já é online, o portal funcionando, e a gente vai ter a categoria de preservação, onde a rede já está representada, todas as instituições que aderiram, e com o redirecionamento para as suas instituições, além das nossas instituições federais, a gente tem a rede nacional de arquivos audiovisuais aí também redirecionando para cada uma das instituições que já aderiram e a grande maioria que já foi visitada também nas visitas técnicas. Essa iniciativa ela perpassa por diferentes áreas da secretaria, né? Vocês vão encontrar uma categoria formação, onde estão, eu estou vendo aqui vários colegas que são professores de universidade também, onde estão todos os cursos de cinema e audiovisual do país, num mapa georreferenciado, permitindo aí que a estudantada conheça diferentes, né, tipos de curso. A gente vai ter também a possibilidade, né, do ponto de vista da difusão e da promoção do cinema brasileiro, a integração sobre quais filmes brasileiros estão em cartaz e a pessoa poder saber se o filme está em cartaz na sua cidade, com a integração de APIs de salas de cinema que vendem por tiqueteiras, né? Aí as salas de cinema que não vendem por tiqueteira, infelizmente, não vão estar cadastradas. Mas a iniciativa passa por a gente tanto conseguir organizar a informação, quanto por a gente conseguir promover o audiovisual em suas diferentes dimensões, quanto, no caso da preservação, encontrar aí um lugar de conexão entre as instituições, né? O próximo é comigo também. Pode voltar na apresentação, por gentileza? A gente tem um videozinho para poder fazer essa passada, né, em relação ao portal Filme Cultura Conheçam, e surgiram novas categorias também, do que tiver sentirem falta por lá. No caso do portal, uma coisa que é relevante também, pensando nas universidades, a gente tem a categoria de publicações, e estão lá todas as revistas universitárias que a gente conseguiu mapear e que aderiram, que aceitaram, né, redirecionar. A gente entrou em contato também com a Abracine, com a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, porque é importante produzir, mas é importante também para nós refletir sobre essa produção. Então, está lá também esse conjunto de revistas no portal.
Passando aqui para os próximos 10 anos, que a gente tematizou todas as mesas que a gente participou nesse primeiro semestre. A secretária Joelma esteve em Cannes falando sobre isso, esteve na China falando sobre isso, a gente falou sobre isso no Rio Tioci, porque é um novo ciclo também que se abre, né? O audiovisual estava há 4 anos sem um plano de diretrizes e metas, e o plano representa uma bússola administrativa, tanto para justificar as ações, quanto para orientar as ações. Então, o último plano do audiovisual brasileiro venceu em 2020, e essa também foi uma medida que a Secretaria, dentro, né, das ações do Sistema Nacional de Cultura, tomou como relevante, e também do Plano Nacional de Cultura, né? Então, outras áreas do Ministério também fizeram ações nesse sentido de organização, mas que não é só sobre organização burocrática, é sobre o Estado conseguir ter meta que ultrapasse as gestões. Porque hoje a gente tem um perfil de pessoas que está comprometido com um conjunto de ações, mas a gente precisa ter que essa política de continuidade, essa orientação tenha ali, nos próximos 10 anos, que é o modelo que o Brasil adota de planos decenais, né, que a gente tenha, então, continuidade sobre essas ações ou justificativas para eventuais descontinuidades. Então, foi um compromisso construir esse documento para que as ações sobrevivam às pessoas, né? Era um pouco dessa preocupação. Pode passar. A gente, ali no QR Code, vocês já conhecem o plano como todo, tem uma publicação, né, que resume, dizer que o plano de diretrizes e metas decorre da legislação, da MP 2228, que determina no seu artigo 3º e 4º as atribuições do Conselho Superior de Cinema. O Conselho Superior de Cinema montou um grupo de trabalho, a gente viveu 1000 grupos de trabalhos nesses 4 anos para tentar construir políticas que fossem interministeriais também e com participação social. O plano, o resumo dele vai ficar bem no vídeo para poder a gente fazer o detalhamento no que concerne especificamente à preservação. Tão importante para o audiovisual brasileiro? O PDM é o plano de Estado que vai orientar as políticas públicas para o audiovisual entre 2000. Você sabe o que é o plano de diretrizes e metas e por que ele é tão importante para o audiovisual brasileiro? O PDM é o plano de Estado que vai orientar as políticas. Você sabe o que é o plano de diretrizes e metas e por que ele é tão importante para o audiovisual brasileiro? O PDM é o plano de Estado que vai orientar as políticas públicas para o audiovisual entre 2026 e 2035. Cinema, televisão, novas mídias, games e streaming. É o governo do Brasil, os agentes do audiovisual e a sociedade brasileira apontando juntos os caminhos para o crescimento do setor. Só em 2024, o audiovisual movimentou mais de 70 bilhões de reais e gerou quase 610 mil empregos no país. Agora imagine o que isso pode representar para os próximos 10 anos. Mas o audiovisual é mais do que números. É identidade, é memória, é diversidade, é desenvolvimento. E é por isso que o PDM não nasceu dentro de um gabinete. O plano foi construído com um grupo de trabalho do Conselho Superior de Cinema e contou com a participação de cerca de 800 pessoas em reuniões presenciais e online com representantes de todas as regiões do país. As propostas de objetivos e metas partiram da experiência do PDM anterior e foram debatidas em encontros regionais, seminários e reuniões técnicas, organizando tudo que foi ouvido ao longo desse processo coletivo. O plano orienta o desenvolvimento econômico do audiovisual brasileiro, valorizando suas diversidades étnicas, raciais, de gênero, territoriais e regionais. Ele também aponta caminhos para melhorar e simplificar o financiamento, reduzir as burocracias e fortalecer as empresas, além de ampliar o alcance das obras brasileiras, especialmente as produções independentes. Essas ações estão organizadas em 8 grandes eixos: gestão e participação social, desenvolvimento econômico e regulação, financiamento, educação e trabalho, produção, linguagem, segmentos e modos de fazer, difusão, distribuição e exibição, patrimônio, memória e preservação do audiovisual e internacionalização do audiovisual. O PDM é o compromisso com um audiovisual mais diverso, mais forte, mais democrático e presente em todos os cantos do Brasil. É um dos legados do governo do Brasil para a cultura brasileira e para o futuro do audiovisual no país.
sabe o que é o plano de... Pronto, aí pode passar, só chegar no eixo 1. A gente colocou só destaques, porque o documento como um todo vocês já escanearam o QR Code e está lá publicado no site do Ministério. A gente só destacou, para trazer aqui para essas discussões, a importância, dentro do eixo 1, que se conecta, inclusive, com o que a gente estava falando sobre os arranjos regionais, sobre a constituição do Sistema Setorial do Audiovisual, que também é decorrente da legislação do Sistema Nacional de Cultura, né, a 14.310, eu acho, o número da lei, e lá prevê no artigo 7º de que a gente tenha sistemas setoriais das artes, da cultura de uma maneira geral, e que a gente tenha sistemas de financiamento. Então, eu vou pegar o número da legislação certinho, se vocês quiserem conhecer sobre a legislação do Sistema Nacional de Cultura, que é de onde decorre esse objetivo, que é para todas as áreas do audiovisual, mas a gente quis trazer aqui como destaque porque a atuação em segmentos específicos vai ser fundamental para que o sistema tenha êxito aí junto aos estados e municípios, porque sem a adesão dos estados e municípios, um sistema setorial ele não se efetiva. E no eixo 3 de financiamento, vocês vão ver que é o eixo que tem mais linhas. A gente destacou apenas a que foi citada diretamente. Não significa que em outras linhas não possam ter preservação. A gente destacou apenas a linha que é específica, a meta que é específica. E dizer que um plano ele está formado de princípios, diretrizes, eixos, objetivos e metas, mas que estão sendo construídos agora indicadores. Então, aqui tem muitos pesquisadores, né, pessoas que constroem, aí, tanto no campo da pesquisa quanto analisam indicadores e resultados, trazer a possibilidade de vocês pensarem também indicadores para as metas específicas do eixo 7. Pode passar, querido. Que são os objetivos e as metas vinculadas diretamente... Um minuto, pode deixar. E especificamente para a preservação, porque a gente está, nesse momento, né, finalizando essas discussões sobre construção de indicadores, né, porque esse plano ele vai ser medido, ele vai ser acompanhado a cada 2 anos, diferente do que foi feito na gestão anterior, que a gente só tinha 2 marcos, né, no plano de diretrizes e metas, que foi de 2011 a 2020, a gente tinha o marco de 2015 e o marco de 2020 como monitoramento e avaliação. E nesse plano a opção é de que seja a cada 2 anos e com o Conselho Superior de Cinema acompanhando. Então, acho que é importante também colocar aqui a necessidade da interlocução da preservação com o Conselho Superior de Cinema, com cada vez mais a aproximação. E aqui dizer que esse eixo ele é a síntese das 5 reuniões que a gente teve nas diferentes regiões do país. A gente optou por fazer encontros regionais e não encontro nacional, porque a gente já tinha tido a Conferência Nacional de Cultura, né? Estou vendo aqui a Débora, que esteve com a gente lá na Conferência Nacional de Cultura em 2024, e, por isso, a gente fez encontros regionais e híbridos, né? Presencial e online, que teve a participação aqui de vários colegas que estão por aqui, que não estão presentes hoje, mas que estiveram nos debates específicos do eixo 7 da preservação. E o Conselho Superior de Cinema foi quem aprovou a estrutura do plano e os objetivos e as metas nessa versão final, que foi publicada a ata ali no mês de março. Então, a gente apresenta em formato de apresentação diagramada aí, mas a gente gosta de deixar o registro administrativo, portanto, está publicado a ata do Conselho Superior de Cinema. Por fim, temos as nossas publicações todas aí, que durante a apresentação a Jéssica foi colocando, né, o manual de referência das condições técnicas, construídas junto com a Fernanda Coelho, o manual do depósito legal da Cinemateca Brasileira, que também vai ser objeto de debate aqui, essa temática de uma maneira geral, o depósito legal,
o relatório do grupo de trabalho e o guia de adesão à rede também, que a gente fez uma coisinha mais simples para poder não ficar dependendo de mandar um e-mail para a gente para descobrir como é que acessa. E o outro QR Code, que foi o do portal Filme Cultura. Agradeço a vocês, ficamos à disposição aí para a continuidade do debate. Obrigada. Obrigado, Daniela. Obrigado, Jéssica. Vamos passar imediatamente para a Gabriela Queiroz, diretora técnica da Cinemateca Brasileira. Tá? Por favor. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Satisfação estar mais um ano aqui na Cineop, agora para falar de uma ação da instituição que é integrada a todo o propósito que foi apresentado anteriormente no âmbito da Rede Nacional de Arquivo, Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais. Confundo às vezes, desculpa. Bom, tema formação, qualificação e preservação audiovisual, um tema caro para a Cinemateca Brasileira, como para muitas das instituições que estão aqui presentes, porque a gente sabe muito bem que são essas instituições que são a escola viva, né, da prática de preservação audiovisual, enfim, tendo em vista a histórica e conhecida ausência de educação formal no campo da preservação. Então, todas essas instituições, elas adquirem esse lugar, esse papel fundamental para o desenvolvimento do campo. Então, na história da Cinemateca nunca foi diferente. Próximo, por favor. Mais recentemente, dentro do seu contrato de gestão firmado com o Ministério da Cultura, há um macroprocesso específico, pesquisa, tecnologia, comunicação e educação, que nos próximos 10 anos vão estar desmembrados e mais aprimorados e melhor qualificados para atender as demandas, né, que vem se apresentando para a Cinemateca no seu campo de atuação. Esse macroprocesso, a síntese dele é justamente promover o conhecimento técnico, científico e cultural como uma ação estratégica para a Cinemateca Brasileira, e a gente tem algumas ações de destaque para alcançar esse objetivo, quais sejam a formação técnica, a formação cultural e a publicações, e isso sempre em ações de impacto interno na instituição, considerando que hoje, num quadro de quase 130 funcionários, mais de 80% são jovens, é a nova geração que entra na instituição e vem, né, fazendo trocas com as equipes mais experientes e promovendo o desenvolvimento da Cinemateca. A formação cultural, que não se desvincula, né, mesmo do nosso campo mais técnico de preservação, e as publicações, que também vão para o eixo das publicações de caráter técnico, manuais, enfim, como já foi citados aqui, a promoção, a publicação de produção de conhecimento dos próprios funcionários por meio das suas pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado, ou outros projetos de pesquisa que a instituição venha a desenvolver. E publicações de caráter mais cultural e historiográfico também, derivadas das ações nos diferentes núcleos e de diferentes parcerias que a instituição estabelece ao longo dos anos. Então, são criados indicadores para esses 3 pontos específicos. Um deles, que vem desde o começo do contrato de gestão, em 2022, que a gente chama de ações educativas, que vem promovendo. Aqui a gente tem uma primeira figura, que foi um curso de restauração, de preservação e restauração digital, que foi dado de forma remota e presencial no laboratório da Cinemateca Brasileira, a partir de uma demanda de um projeto específico, a demanda do projeto Nitratos. Então, o primeiro objetivo dessa formação era para a equipe interna, e também nós abrimos para
colegas de instituições de outras localidades do país e também da América Latina. Foi, inclusive, um evento que teve também um apoio da FIAF para facultar, né, para viabilizar a vinda de colegas latino-americanos para parte prática no laboratório da Cinemateca Brasileira. Então, é uma ação mais especializada e, óbvio, por ser mais especializada, requer um pouco mais de investimento, mas a instituição vai buscando os seus parceiros, enfim, no Brasil e no exterior, para viabilizar. A foto seguinte é um registro de ações de caráter educativo no campo técnico do âmbito do projeto Nitratos, onde foram dadas oficinas de preservação e catalogação com carga horária de 30 horas semanais, transmitidas pelo YouTube, então certificação para quem esteve presente na Cinemateca, mas o conteúdo disponível para outros públicos terem a qualquer tempo a oportunidade de contato com esse conteúdo. Parceria com universidades, sem dúvida, tem sido um grande eixo de preocupação da Cinemateca em firmar essas parcerias. Então, a gente tem uma parceria de difusão com a Unifesp, que traz alunos do curso superior para discutirem filmes na Cinemateca, mas também para se situarem na instituição. Então, não é só uma ação de ver filme na Cinemateca, porque no momento que eles chegam lá, eles se situam onde eles estão e tudo que está por trás daquela, enfim, simples sessão e debate depois do filme. A gente tem um projeto temático com 4 universidades que vem facultando grandes avanços no tratamento do acervo da TV Tupi, de telejornalismo, pesquisa, catalogação, digitalização, restauração, fomento a projetos de iniciação científica, desde iniciação científica até pós-doc. É um projeto de 5 anos, vai até 2028, então a universidade também é um parceiro estratégico nessas ações. Embaixo a gente tem uma representação, enfim, da preocupação com a diversidade do público a ser atendido. Então, quando a gente vai para o tema da mesa, né, formação e qualificação, parece uma coisa mais restrita a falar para os nossos pares e trocar com os nossos pares, mas uma política de formação, qualificação, conscientização, ela passa por diferentes perfis de público. Então, a Cinemateca recebe, em média, 200 mil pessoas por ano para diferentes atividades na instituição. Então, a gente tem sempre a preocupação, de novo, de situar essas pessoas onde elas estão. Não é só aquele prédio bonito na Vila Mariana, que tem um jardim bonito, e você pode ver um filme de graça. Então, aqui, a primeira foto embaixo, à esquerda, foi uma oficina promovida no âmbito do Fórum SPCine para um público mais geral, um público curioso, entusiasta, que a gente montou, foram 30 alunos. A do meio é justamente uma preocupação com os estudantes secundaristas de escolas públicas e privadas, que frequentam a instituição, então também da gente dar oficinas para eles e despertar essa curiosidade. É uma geração que já não sabe nem direito o que é o DVD, quanto mais um rolo película. Então, você pode ver pela face, né, desses estudantes secundaristas, enfim, toda a curiosidade ali em torno disso. E aí, criando né, esses vínculos, essas curiosidades e trazer de volta esse público para a Cinemateca. A outra é uma ação educativa de acessibilidade, que a gente teve uma preocupação, foi feita em parceria com a Fundação Dorina Novil, que a gente contratou a Dorina Novil, para eles darem um treinamento para a equipe da Cinemateca sobre como receber pessoas com deficiência visual, baixa visão, enfim, é uma outra dinâmica. Então, sempre se preocupar, voltando àquela chave que eu falei, com cada pessoa que passa na Cinemateca, como é que a gente pode pensar estratégias para situá-la no lugar onde ela está, qual seja uma instituição de preservação de memória histórica e cultural. Os números para a gente são bem satisfatórios, de 2022 a 2025, não são os ideais ainda. A gente quer, sobretudo, ampliar a presença de estudantes na Cinemateca, com ações de difusão e formação.
mas tem tido um crescimento de ações e de pessoas beneficiadas através de workshops, cursos, debates, masterclass, visita técnica, visita educativa com acessibilidade, sem acessibilidade. Aqui são alunos do Instituto Federal de São Paulo, com o qual nós temos uma parceria firmada. Diferentes campi do Instituto Federal de São Paulo vêm à Cinemateca para uma ação que é na sala de cinema, mas que tem toda uma atividade para eles entenderem o que é preservação, e também a gente está num momento agora para o segundo semestre, que é projetos de extensão que são desenvolvidos no Instituto Federal de São Paulo poderem também ser executados a partir do acervo da Cinemateca. É uma parceria que não tem zero recurso de dinheiro, é só mesmo na iniciativa das duas instituições. E, com isso, a gente vislumbra, enfim, daqui a alguns anos, conforme o projeto se desenvolva, que você possa criar núcleos específicos dedicados à prospecção de acervos nesses institutos federais, porque não se limita só a cinema. Você tem ali na Zona Leste de São Paulo um específico de cinema, mas você tem outros campos envolvidos também em ações de memória na sua localidade. Então, esse é o nosso objetivo maior lá na frente, de que essa parceria resulte, enfim, num treinamento capaz de dar alguma autonomia para a constituição de pequenos centros, enfim, projetos específicos de impacto direto nessas localidades. Próximo. A partir de 2025, dentro dessa política que já vinha sendo praticada pela Cinemateca, um alinhamento com a Secretaria do Audiovisual, a DPDA, nós criamos um indicador específico, que é a imersão técnica para a rede de arquivos audiovisuais. Ela é uma ação educativa, ela é uma ação educacional, ela é voltada à formação técnica e cultural, mas ela está destacada justamente em resposta, né, à Rede Nacional de Arquivos, para que, ao longo do tempo, ela também vá consolidando uma identidade própria, para além das atividades que a Cinemateca já faz, né, de promoção da formação de qualificação profissional e cultural. Então, em agosto do ano passado, nós lançamos um edital público para essa imersão na Cinemateca. Claro, muitos de vocês aqui... falta isso. A preocupação tinha alguns critérios, né? Ser membro da rede, a rede ainda estava se instituindo, então coisas foram acontecendo paralelas. As pessoas queriam fazer o curso, ainda não sabiam da rede, despertaram interesse para a rede, ou vice-versa. Então, no final, tudo deu certo, a gente conseguiu as adesões a tempo, porque era o primeiro critério para poder participar dessa formação. Então, foram selecionados 26 profissionais de diversas localidades do país, e pactuamos com a Secretaria do Audiovisual que essa primeira imersão, né, com caráter piloto, seria preservação, laboratório, documentação e catalogação audiovisual. Como a rede ainda estava se constituindo, a gente tinha alguma noção de demandas mapeadas, enfim, a partir das conversas com o Mauro, o trabalho da Fernanda, depois o Mauro com as visitas, enfim, Jéssica e Daniela, elas tiveram um caráter mais geral, assim, inclusive porque nós tínhamos perfis de pessoas em diferentes estágios de maturidade profissional, de faixa etária, digamos, mais 20, mais 50, esse range temporal. Então, também, para você alinhar isso, essa primeira ação da imersão,
tanto na preservação, focou na conservação de películas, desde do básico, e aí, claro, na troca ali entre os profissionais, como eu falei, com diferentes graus de maturidade já profissional e experiência, você ia especializando. O laboratório focou no digital, né, uma vez que só a Cinemateca tem um laboratório fotoquímico, a gente julgou que ali era prioritário que a formação no laboratório fosse no fluxo digital. A documentação tratou de forma bastante holística também a constituição das coleções, o acervo bibliográfico, o acervo arquivístico, o fomento à pesquisa interna e externa a partir desses acervos, como é que eles se relacionam com a coleção principal da Cinemateca, que é a coleção audiovisual, e a questão de conservação, que também era uma demanda forte que a gente identificou. E a catalogação audiovisual, enfim, todo o trabalho que é feito pelo Núcleo de Pesquisa e Catalogação da Filmografia Brasileira, né, que publica a sua base de dados, que vai ter um papel importante também na questão do inventário do Ministério. Faltam só dois. Exato. Próximo, por favor. Aí são as instituições que participaram, né? Então, a gente tinha desde Museu da Imagem do Som, cineclubes, laboratórios universitários como Lupa, instituições mais consolidadas como o CTAV e o Arquivo Nacional. Então, para cada oficina foram selecionados 6 profissionais de cada uma dessas instituições. Aqui só uma representação. Um dos critérios era tentar, né, alcançar instituições e profissionais de todo o país e tratar isso como um critério de prioridade na seleção. Então, aqui a gente tem uma representação ali, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, que participaram de todas essas oficinas oferecidas pela Cinemateca. Para finalizar, aí também uma foto dos 3 campi que vieram do Instituto Federal de São Paulo, cinema, mecatrônica, letras, enfim. O futuro, especificamente em relação ao indicador de imersão. Mapear demandas mais específicas né, para esse segundo semestre, mas enfim, a proposta seria basicamente 2 imersões ao longo do ano. Continuar essa de caráter mais geral, para alcançar justamente, né, os jovens estudantes que estão saindo da universidade ou que estão começando a sua carreira nos arquivos, mas poder também investir em imersões mais especializadas, e até do meu ponto de vista particular, trabalhar com estudos de caso, né, que alguém possa trazer um filme de outra região para a Cinemateca e acompanhar todo esse processo, participar de todo esse processo e também voltar também com uma coisa material, né, para o seu local de origem. Mas tudo isso são coisas que nós vamos aprimorando. O mais importante é ter o retrato, né, da rede agora, quantas instituições e quais são as demandas específicas daqui para frente. Fazer, enfim, uma seleção mais interna, né? Então, hoje nós temos 23? Com o termo assinado. Então, para esses 23, já direcionar. E o próximo edital deve ser lançado agora, no final de julho. Até lá também a gente poder aplicar uma pesquisa com quem participou da primeira, justamente para ver o que a gente precisa melhorar nessa segunda ação dentro do programa de imersão. Bom, em linhas gerais é isso. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Desculpa, mas o tempo passa tão rápido. Estava ótima a sua apresentação. 10, eu falei 10, eu acho que dá em 15. E aí a gente vê o quanto a formação é importante nessa área, né? A gente, mesmo que com instituições que ainda têm realidades muito distintas da Cinemateca Brasileira, muito, assim, mas a presença de profissionais que tiveram uma oportunidade de aprender algo já dá para vislumbrar
uma tomada de decisão. Eu acho que hoje um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é que muitas vezes as tomadas de decisões são tomadas por profissionais incapacitados tecnicamente, e o técnico ele fica distante da tomada de decisão. Então, uma ação como essa, quando um profissional volta para a sua instituição, que ainda é muito carente de equipamento, de recursos, mas pelo menos ele sabe o que tem que fazer, ou pelo menos tem um contato com a Cinemateca, com o CTAV, com alguma instituição que já está um pouco mais avançada. Então, acho que isso é fundamental. Eu vou passar agora para a Natália de Castro, do CTAV. Aí depois, tá, Natália, desculpe, mas eu espero não te incomodar com o tempo, mas para a gente poder ver que as pessoas conseguem perguntar. Obrigado. Obrigada. Mauro, será que você pode me ajudar, me avisar com 5 minutos? Sim. Faltando. Boa tarde. Queria agradecer o convite para participar da mesa, agradecer, né, a Cineop, Encontro, curadoria dessa mesa. É um prazer estar aqui. Muito bom falar sobre a questão da formação e qualificação em preservação audiovisual, porque tem tudo a ver com nossas conversas de muitos anos aqui, né? Então, de certa forma, eu vou falar um pouco sobre o curso de preservador audiovisual, que vai começar agora em julho no CTAV, né? Que é a primeira edição que a gente faz. Então, assim, é um curso super experimental. E é bom trocar com vocês, porque eu acho que depois a gente vai ter um balanço para fazer, né, coletivamente, porque isso também é resultado de um trabalho coletivo que a gente, né, fez ao longo dos anos no campo da preservação audiovisual. Pode passar para mim, por favor? Só um preâmbulo aqui, né? Eu acho que a maioria de quem está aqui já está familiarizado, mas o que vem antes, né, desse curso? Em 2023, né, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA, junto com os participantes do encontro aqui, o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais, entregou a versão atualizada. O Plano Nacional de Preservação Audiovisual é um documento feito coletivamente ao longo de muitos anos, e atualizado justamente em 2023, entregue à SAV, né? A Jéssica já comentou um pouco sobre esse processo um pouco atribulado de uma tentativa de entrega, uma entrega anterior, mas, enfim, e depois a atualização. E aí, nesse plano, tem um diagnóstico que constata, né, entre outras questões, coloquei aí, a ausência de políticas públicas voltadas para a área de preservação audiovisual no Brasil, a ausência de reconhecimento pelo Estado e pela sociedade do patrimônio audiovisual como integrante do patrimônio histórico e cultural do Brasil, e também da preservação audiovisual como um elo fundamental da cadeia audiovisual, né, cadeia produtiva do audiovisual. Então, essa ausência de reconhecimento, né, essa invisibilidade do campo dentro do audiovisual, né, recursos humanos e financeiros insuficientes e instáveis, e, finalmente, a formação insuficiente ou desatualizada por parte dos funcionários, né, que atuam em instituições, e, ao mesmo tempo, a existência de profissionais capacitados que não estão dentro dessas entidades. Pode passar, por favor. Esse mesmo plano ele considera como um dos objetivos do setor a garantia da formação e da capacitação, ampliando a oferta de cursos para a formação técnica e acadêmica sistematizada no campo da preservação audiovisual nas diversas regiões do país. E, para a consecução desse objetivo, foram elencadas algumas ações, tem diversas outras, mas eu coloquei aqui as que têm mais a ver, que é desenvolver ações para a capacitação permanente de profissionais da área, fomentar iniciativas de ensino formal, em cooperação com o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como instâncias federal, estadual, distrital e municipal, universidades, institutos federais e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque isso é algo que sempre foi uma demanda, né, da área, essa questão da formação, e aí a gente começou a implementar no CTAV, através de uma parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, esses cursos FIC. Os cursos FIC, eles são esses cursos de formação inicial e continuada, eles são focados em uma prática
profissional específica dentro de uma cadeia produtiva. Então, eles buscam inserção ou reinserção dos profissionais, né, no mundo do trabalho. E esses cursos eles fazem parte de um catálogo que é disponibilizado pelo MEC, né, ele é publicado pelo MEC, e atende a demandas colocadas pelas instituições de ensino e setores produtivos. Então, a partir do momento em que o curso entra nesse catálogo, é interessante, o que a gente acha é interessante, porque a partir desse momento ele não é necessariamente uma ação individual de uma instituição, então ele passa a poder ser ofertado por outras instituições. A gente tem muitos IFs, né, no Brasil, e, enfim, isso também é uma forma, uma forma interessante que a gente pode pensar na atuação, porque isso também depende, né, da nossa aproximação, né, e da própria demanda, né, dessas comunidades. Mas assim, o IFE ele é muito capilarizado dentro do Brasil, né, então isso é interessante. A carga horária mínima estabelecida nesse catálogo e os pré-requisitos, né? E o que é interessante também é que, ao completar o curso, o aluno recebe uma certificação. Essa certificação é importante porque, na área, a gente também tem um histórico de muitos cursos livres, oficinas. O próprio CTAV sempre deu muitas oficinas, né? Só que não tem um certificado que seja algo que a pessoa pode usar, de fato, assim, numa vida profissional, num concurso, enfim, questões de capacitação para emprego, qualificação, né? Enfim. E aí o que... vou falar só rapidamente. Os cursos são de educação profissional gratuita e de qualidade na formação de profissionais qualificados. Os cursos que a gente está lançando agora são 4 cursos com um total de 100 vagas, com formação teórica e prática, ofertado no espaço do CTAV, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Caju, e o primeiro curso oferecido pelo CTAV e o IFRJ na área de preservação audiovisual. Pode passar, por favor. Não vou entrar nisso, mas só para vocês conhecerem os 4 cursos: desenhista de animação, editor de animação, operador e editor de áudio e o preservador audiovisual. Volta, por favor. Esse curso foi concebido em parceria com o IFRJ, né, em diálogo com o setor, em especial com a BPA e o Lupa-UF. E esse curso ele tem uma especificidade, que ele é o único de formação generalista. Saiu geralista. Mas todos esses cursos eles são muito focados numa atividade específica, né? Tanto é que a gente tem o assistente de dramaturgia para animação, que é roteiro para animação, tem editor de animação e desenhista de animação. São cursos diferentes, separados, cada um com 200 horas. Então, eles são cursos muito focados numa área, né? E, no caso do preservador audiovisual, a gente decidiu que, nesse momento, que a gente precisava era uma formação generalista, panorâmica da área, porque a gente sente falta de uma formação mais geral mesmo, que debata desde a ética, né, a diferentes formatos, processos analógicos e digitais, enfim. Mas isso é algo que pode ser discutido e existe a possibilidade de fazer outros muito mais focados, como é o caso desses outros, né? A carga horária é de 160 horas e são 25 vagas, com início previsto para julho de 2026. Pode passar, por favor. Vou colocar aqui só como curiosidade a matriz curricular do curso. A gente tem 2 núcleos. Um núcleo de formação social, que inclui identidade, ética e cidadania do preservador audiovisual, com 15 horas, vivência do preservador audiovisual no mundo do trabalho, para a gente entender, né, qual é a inserção desse profissional, quais são as atividades, né? Pode passar. E no núcleo de formação profissional, que inclui tipologias, catalogação e organização de documentos audiovisuais, processos de digitalização, preservação digital. Pode passar, por favor.
preservação de película cinematográfica, preservação de fitas magnéticas e discos óticos, especificidade dos documentos sonoros, que a gente incluiu porque a gente sente que tem uma carência na área, e como o CTAV tem um histórico na área de som, de áudio, né? Restauração audiovisual, preservação de documentos textuais, iconográficos e tridimensionais, e o projeto de preservação. Pode passar, por favor. Vou fazer aqui uma análise preliminar. A gente ainda não lançou o curso, mas eu acho que já suscitou várias reflexões para a gente no CTAV, e eu acho que é interessante a gente conversar, e depois, realmente, a gente fazer um balanço, fazer um formulário, enfim. São 25 vagas, das quais 10% são destinadas a candidatos que sejam pessoa com deficiência, 40% destinados a candidatos que se autodeclararem negros, indígenas e quilombolas, e 50% candidatos de ampla concorrência, todos selecionados por meio de um edital público. Pode passar, por favor. Colocar aqui alguns números para a gente refletir. Foram 157 inscritos, aproximadamente 30%. Esses números não estão totalmente consolidados, foi uma olhada rápida nos números, mas aproximadamente isso, são aproximados. Aproximadamente 30% de inscritos de outras cidades, principalmente nas regiões próximas ao Rio de Janeiro, como Niterói. Entre os moradores da cidade do Rio de Janeiro, mais de 35% da Zona Norte, mais de 15% da Zona Oeste. Eu falo isso porque eu acho que, para quem conhece o Rio de Janeiro, essa região onde o CTAV fica, que é a Zona Norte, ela é uma região carente de oportunidades de formação, carente de centros culturais. Então, a gente acha importante, a gente incluir, a gente, enfim, fortalecer a nossa atuação também nesses espaços. É um local cercado de favelas, Então, a gente achou bem considerável esse número, Achou interessante. 37 candidatos inscritos nas modalidades de reserva de vagas, dos quais 34 tiveram suas inscrições validadas, que é aproximadamente 20%. Obrigada. Pode passar. Inscritos por gênero, para a gente ter uma ideia, 71 mulheres, 54 homens, 2 mulheres trans, 6 pessoas não binárias, um outro e um não informado. E entre os selecionados por gênero declarado, 15 mulheres, é isso, 15 mulheres, 9 homens e uma pessoa não binária. Eu acho importante a gente levantar os dados, mesmo que, no momento, a gente, enfim, depois a gente pode ver o que a gente vai fazer com eles. Primeira turma, extremamente qualificada, a gente teve esse desafio, porque as pessoas que entraram são apenas 25 vagas, foram 157 inscritos, e aí é muita gente com muita formação, tanto acadêmica quanto prática, na área. Então, isso também nos leva a refletir sobre o objetivo das pessoas num curso como esse. Uma coisa que eu ia falar, esqueci de falar, mas esse curso também, uma das nossas apostas com ele é ajudar a consolidar a formalização da profissão, que hoje em dia o preservador audiovisual não tem, uma carreira consolidada. E existe a possibilidade de, a partir de 3 edições do curso, a gente pode dar entrada na regulamentação da profissão. Então, isso é uma aposta nossa da área, etc. A gente acha importante. Então, a gente acha que também isso é um dos motivos, inclusive a própria questão da certificação, uma certificação mais formal, que a gente não tinha, para essas pessoas estarem buscando, uma questão de atualização mesmo. Existem pessoas que têm muita experiência, porém não estão atuando nesse momento, por diversos motivos, na área.
E tem uma questão também de rede de contatos, eu acho, né? Então, você se aproxima de profissionais, de uma instituição, enfim. Questões para a gente resolver depois, mas só pincelando aqui. O perfil predominante de profissionais ou estudantes de audiovisual, mas também com vários inscritos, tivemos muitos inscritos das áreas das ciências da informação, biblioteconomia, arquivologia e museologia, o que eu acho também muito importante, porque isso é uma questão histórica, né, de que a gente quer aproximar, né, esses campos, porque muitos de nós, inclusive eu, a gente vem do campo de cinema e audiovisual, e aí, muitas vezes, esses campos ficaram meio apartados, né, dentro das graduações, às vezes, de museologia, arquivo. Não existem disciplinas mesmo em que as pessoas possam, né, aprender mais sobre preservação audiovisual, e aí elas buscam, na prática, né, aprender. Mas eu achei isso interessante. A gente tem muito interesse de pessoas da área, né, das ciências da informação, e muitos profissionais com outras funções no audiovisual, como montadores, fotógrafos, não sei o quê, também se interessando pelo curso. Pode passar, por favor. O que a gente considera importante a gente realizar mais edições do curso, tanto pela demanda e também muito por essa questão que eu estou falando de que muitos perfis que a gente acha importante aproximar do campo, por exemplo, várias pessoas que já atuam, têm algum projeto de preservação mesmo, e elas não têm nenhuma formação no campo, estão buscando essa formação, né? Então, a gente acha super importante a gente conseguir aproximar, que a gente não conseguiu fazer nesse momento, em geral. A gente teve um edital de bolsista para professores do curso que reuniu profissionais com larga experiência, muito qualificados. A gente está super feliz, assim. E as divulgações do curso também geraram muitos comentários com solicitações de ofertas de curso online. É isso, gente. Obrigada e estou à disposição. Muito obrigado, Natália. É só para registrar que tanto a iniciativa da Cinemateca Brasileira e do CTAV são entidades ligadas ao governo federal, à SAV e ao Ministério da Cultura, né? Então, acho que isso reforça a ideia da rede, dessa junção das instituições. O nosso campo, assim, a formação dos profissionais, aqui tem eu e Fernanda, talvez sejamos os profissionais há mais tempo aqui. Fernanda é museóloga, eu sou arquivista. Eu creio que eu sou o primeiro arquivista no Brasil a me dedicar exclusivamente à preservação audiovisual. A cadeira de preservação audiovisual, por incrível que pareça, ela foi oferecida pela primeira vez como uma cadeira eletiva da arquivologia na UF. Aí depois ela passa para o cinema, né? O primeiro, creio eu, João Luiz pode me ajudar. Eu acho que o primeiro profissional formado em cinema que se dedicou exclusivamente não, mas mais à questão da preservação audiovisual foi o Chico Moreira, né? Nós temos arquitetos, João Sócrates é químico, arquiteto, Patrícia de Filipe é arquiteta, né? Então, a formação do preservador audiovisual, eu acho que é uma formação importante e que cabe também a várias carreiras, qualquer carreira ligada. Carlos Roberto, cinema. Então, assim, a gente está vendo o quanto a nossa atividade está se ampliando, né? Então, isso é muito importante para registrar. Enfim, eu agora queria passar a mesa. Eu acho que vamos seguir o que vem acontecendo, 3 perguntas, a gente passa para a mesa, aí depois mais 3, e vamos ver. Nós temos... 16h15, nós temos, então, acho que 12 minutos, né? Vamos tentar. Então, aqui, por favor, ali tem 2, aqui 3, João. Tá? Você fica para a próxima, você, por favor. Tem 2 lá. Não, posso passar para o professor João Luiz primeiro? Vocês se importam? Não. Obrigado. Não, só que é um lembrete, não é pergunta. Não, parabenizar a mesa, realmente muito boa, né? Elogiar essa presença da SAV, do MIN, que já
né, nesses últimos anos, que tem sido muito boa. Enfim, mas eu queria só lembrar, Mauro, é um comentário, que a UF foi o primeiro curso no Brasil a instituir a disciplina de preservação, política e preservação de acervos audiovisuais, primeiro como uma disciplina optativa, e em 2002 ela passa a ser obrigatória. Então, todos os alunos que entram, eles têm que passar por isso. Tá? E uma coisa que eu acho que está nesse texto que eu escrevi, nesse livro aí dos 20 anos da CineOP, é que sempre nos impressionou muito ao longo desses anos a presença regular de alunos dessa disciplina, e uma coisa que eu destaco muito, que é a qualidade das intervenções feitas por esses alunos. Então, é só para deixar registrado isso, já que a gente está falando de 20 anos, é bom Sim. ficar relembrando isso, que eu acho que é importante. Era só isso. Obrigado, João. Passar ali atrás, ó, das duas colegas ali. Bom, gente, boa tarde. Estava aqui ontem, né? Eu sou a George, do Luminave de Goiás, da UEG. Caiu até uma lágrima quando eu vi o Luminave ali integrando a rede, né, nacional. E quando a gente, que é fora de capitais, né, de megalópolis, a gente se vê pertencente a uma rede, além de a gente ficar muito emocionada, isso também gera muita expectativa na gente. Por exemplo, termos também cursos presenciais mais próximos de nós. Ou uma modalidade híbrida que permita, um primeiro momento, talvez, ali, né, em contato com pessoas de diferentes regiões, e, de repente, também, utilizando a lógica da rede, talvez poder ir a Brasília, fazer um módulo, e não ao Rio. Né? Então, coisas aí para a gente poder, já também aproveitando para parabenizar muito, essa ideia de rede é muito poderosa, eu acho que está todo mundo muito empolgado com isso, né? Está aqui na minha testa desde ontem, vocês estão vendo. Então, assim, é importante também que a gente realmente possa aproveitar as nossas articulações para operacionalizar isso. Nós, de outros territórios, também queremos essa oportunidade, também queremos o certificado, também queremos regulamentação dessa profissão. Então, enfim, a gente espera que isso aconteça muito rápido. Obrigado. Tem a colega ali, ó. Olá, sou eu. Meu nome é Kelly, eu também sou do Luminave, no UEG de Goiás. E, bom, a minha pergunta vai ser parecida com a da Geórgia, mas só para reforçar isso aí, né? Como a rede, um dos objetivos da rede é justamente a descentralização, e é esse trabalho em rede mesmo, eu também me pergunto e faço esse apelo, assim, quando será feita uma edição que seja híbrida ou online? Porque, dessa forma, assim, concentrada em apenas um estado do país, né, acaba que limita a participação das pessoas para aquele estado, para o audiovisual daquele estado. E como é que ficam as outras regiões, né? E aí também não é acessível, porque quem teria condições de ir para lá, ficar vários e vários meses no Rio de Janeiro para estudar e fazer aquele curso, né? Então, o curso não se torna acessível e não vai na contramão aí do objetivo da rede, que é a descentralização, né? Então, me pergunto também a mesma coisa da Geórgia, e reforço aí o apelo para que outras regiões do país possam participar dessa formação, porque, assim como, né, Sudeste, outras regiões também têm cinema, também faz cinema, também tem pessoas interessadas na preservação. Vamos às respostas das três primeiras. Já temos aqui a Denise, seu nome é depois? Laila. Tá. Peraí. Vamos lá, qual é o seu nome? Tá. Já marquei, daqui a pouco a gente chama. Vou passando aqui, viu, Mauro, para poder a gente também agilizar e ter condição de passar para os colegas todas as perguntas.
é principiológico na rede e é intenção com ação consequente. Então, não sei se vocês estavam na fala do reitor do IFRJ aqui ontem, né, que essa parceria da Secretaria do Audiovisual através do CTAV com o IFRJ tem a intenção de ser espraiada para outros IFs. E a Milena, a diretora Milena, que está aqui, evangelista, ela pode complementar, inclusive, porque já existe ação prática de proposição para outra região que não é a região sudeste. Né? Se tiver um microfone, aí os colegas puderem passar aqui para a Milena complementar, porque aí vocês vão provocando anúncios prévios, mas tudo bem, a gente já avisa. Obrigada. Então, gente, rapidinho, para poder dar continuidade aqui às perguntas. Eu sou Milena, diretora de Formação e Inovação da SAV. É muito interessante essa pergunta, porque a gente também tem esse sentimento, né? Assim, eu sou pernambucana, a Dana é baiana, a gente sabe desse sentimento de que, né, alta concentração de iniciativas no Sudeste. O que acontece? Esse curso, ele está sendo, essa primeira edição desse curso, né, o CTAV, a partir da parceria com o Instituto Federal e a conformação do Centro de Referência, trouxe essa oportunidade, então a gente está fazendo ele numa perspectiva experimental, mas a Natália apresentou que esse é um curso FIC, né, um curso de formação inicial continuada. Então, esses cursos FIC, eles podem depois entrar no catálogo nacional do Instituto Federal, e a gente está fazendo essa articulação com o Instituto Federal. A gente tem uma ação em curso com o MIS do Ceará e com o Instituto Federal do Ceará. A ideia é que a gente consiga levar, eu fico falando que o meu sonho era ter pelo menos um curso em cada região do país, mas, enfim, a gente está trabalhando para isso. E também falar e mencionar a parceria com a SCUT, que é a escola, né, do Ministério da Cultura, a Escola para a Formação de Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura, que a gente tem também a perspectiva de ter um módulo desse curso de preservação online. Então, a gente sabe que tem uma complexidade, né, são ativos que são físicos, a gente entendeu que precisava ter essa versão desse curso presencial, mas a gente também tem uma conversa em curso para um módulo desse online pela SCUT e parcerias com os institutos federais do Brasil, a partir do momento que esse curso tem o selo do FIC, né, consiga a gente fazer as turmas, e aí a gente consiga fazer essa capilaridade maior para todo o país. Assim, esse é o sonho, a gente está nesse caminho. Deixar a dica aí, Jorge, o IFG é bastante parceiro, já é parceiro junto com a UFRB dentro aí da estrutura da Escola Solano Trindade, da SCUT. Então, a gente sai daqui com um monte de plano de trabalho, para o governo e para quem está nos outros lugares também. Posso complementar rapidinho? Por favor. Não, só falar que é isso, né? A ideia é esse curso entrar no catálogo, mas isso depende também da gente costurar isso, né? Quem são os nossos parceiros dentro desses IFs, enfim, contamos com todos vocês para isso, né? Denise Miller, depois ali e a Laila. Vamos ver. Gente, eu não sei como é que a gente está aqui, porque já são 16h12, né? Não, tudo bem, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá? Boa tarde, meu nome é Denise, eu represento aqui a MAPA e a Link Digital. Nós somos, hoje em dia, a gente faz escaneamento, restauro e novas masters digitais. E eu queria nos colocar à disposição da rede e da parte de ensino, porque eu acho que tanto para a rede, o mercado, né, eu represento um mercado, a indústria, é importante, porque o que vocês estão formando, a proposta de vocês é que tenham mais profissionais para a indústria. A gente percebe que a gente contrata profissionais inexperientes e nós somos os que estamos ensinando. Então, essa troca vai ser muito interessante. A gente pode estar à disposição de turmas virem, do que vocês estão programando na rede, no CTAV, de estarem contando com a nossa estrutura como uma das aulas, como uma das parcerias, para que esse profissional saia com a experiência também de uma etapa de escaneamento, de correção de cor, de restauro de áudio, da master, do encode DCP, que entenda todo o processo até o fim, né? Então, é isso, é só uma proposta de uma parceria, porque eu acho que a rede, as instituições estão bem amarradas, mas o mercado acaba fazendo parte da rede para que os profissionais depois venham trabalhar com a gente. Então, é isso, é só
nos colocar à disposição. Obrigado, Denise. Ali, ó. Ali. Vamos fazer o seguinte, a gente agora, assim, a gente faz, todo mundo faz as perguntas, todo mundo não, tem limite aí. Depois ali a Laila e você, seu nome, por favor. Mais 2 ali, senão depois a gente não tem mais tempo, tá? Aí depois a gente tenta responder tudo junto. Certo, vou tentar ser breve. Me chamo Atos, muito prazer. Primeiro, eu queria parabenizar toda a mesa, eu gostei bastante. Eu estou me formando em imagem e som pela UFSCar, tentando entrar nesse mundo da preservação audiovisual e acho que descobrindo que é um tanto difícil de entrar para quem não tem toda essa experiência, como vocês estavam comentando. Assim, no curso da imagem e som, infelizmente, a preservação ainda é uma nota de rodapé. Espero que isso mude logo. E aí eu achei interessante que vocês trouxeram que para esse curso do CTAV, essa primeira turma, boa parte das inscrições que vocês receberam foram de pessoas muito qualificadas e que eu acho super válido. As pessoas que têm a experiência quererem ter uma certificação formal também para essa profissão que eles atuam. Mas eu queria entender se existe e quais são estratégias que vocês estão pensando para também incluir pessoas que estão começando, pessoas que não têm experiência, mas que têm muita vontade de aprender e de estar nessa profissão. Obrigado. Laila, né? Eu não vou falar em nome do Arquivo Público, porque eu não integro o corpo funcional do Arquivo Público, mas estamos coordenando um projeto no Arquivo Público financiado pelo Fundo de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, e a vocação desse projeto, enquanto nós estivermos lá, é que ele seja um polo de consolidação da preservação audiovisual no Centro-Oeste. Então, assim, essa é a vocação. Nós montamos um sistema de preservação, temos construído bulas para todos os processos. A gente tem bula de escaneamento, bula de alimentação de bases de dados, né, fichas de catalogação baseado muito no trabalho da Natália, no manual de revisão que a gente usa o tempo todo, criando um fluxo de preservação digital e começamos já a digitalizar alguns filmes do acervo, mas a ideia e o desejo é esse, é um pouco também essa... Estamos numa situação muito boa com a estrutura do arquivo que entende essa vocação, né, pública ali da proposta desse projeto. Estamos lá, infelizmente, só até fevereiro, então vamos aproveitar essa pequena utopia que nós estamos vivendo lá. E também a gente tem feito visitas, né, com o Instituto Federal, né, de Brasília visitou, a UNB visitou, e eu acho que a partir também desse núcleo já tem rendido alguns frutos, né? A gente vai oferecer, eu vou oferecer a primeira disciplina de preservação audiovisual na Universidade de Brasília, né? Então eu acho que é importante também a gente fortalecer essa rede, mas fortaleçam, vamos tentar fortalecer esse polo que foi criado ali. E quando a gente tem, é muito doido, assim, eu acho que a gente tem uma maturidade do campo, e quando a gente tem recurso, a gente vai muito longe. Assim, são 8 pessoas trabalhando, né? Eu, Débora, Amanda Devuski, que se formou na Espanha, está trabalhando lá, William Glenis, da Sem Limite, trabalhando lá, mais 2 pessoas que trabalhavam no arquivo sendo formadas lá. Então, vamos nos fortalecer e vamos tentar achar esse dinheiro, assim, porque quando a gente tem dinheiro, a gente vai muito longe. Oi, boa tarde, Vitor Grazi. Eu queria voltar na primeira parte da apresentação, perguntar para a Daniela e para a Jéssica 2 coisas. Eu não sei se eu que não percebi, mas vocês apresentaram algumas coisas de orçamento, né? Tinha Cinemateca Brasileira, Lei Federal, arranjos regionais, mas não apareceu o CTAV, por exemplo. Nenhum quadro. Eu queria saber se tem uma explicação para isso e como é que está essa, né? Por que não? E o segundo... Ah, tá. Não, tudo bem. E o segundo ponto é sobre o contrato de gestão da Cinemateca, que, se não me engano, vence agora, no final do ano, em 5 anos, de 2021 e tal. Hã? Exatamente. Então, queria saber como é que vocês estão, se vai renovar esse ano ou se vai ficar para o ano que vem. Não preciso nem contextualizar, mas só para entender um pouco como é que vocês estão pensando para frente, né, essa questão.
Oi, Cecília, da Bracine. Eu acho muito interessante a questão das FIC, né, da formação inicial e continuada, e pensando em descentralização também, em chegar em todos os lugares, assim, se não existe um projeto de formação de formadores, porque talvez seja mais fácil você pensar na formação desses formadores e eles irem, assim, cada formador de cada região, né, assim, então pensar nesse modelo de formação de formadores. Olá, Fernando, sou da Quiprocó Filmes e a gente realiza o Festival Internacional Goitacá de Cinema em Campos. E a gente criou o festival com o objetivo de retomar o projeto da Escola de Cinema que o Darcy Ribeiro projetou na UENF, na criação da UENF, e esse projeto não se concretizou. E o festival está sendo, enfim, a gente realiza o festival tendo isso como norte, retomar esse projeto do Darcy Ribeiro. E estou falando isso porque a gente realizou a primeira edição do festival ano passado, vamos realizar a segunda edição agora em agosto, e um eixo muito importante é o programa de formação do festival. Ano passado a gente recebeu 75 propostas de oficinas, a gente ofereceu 8 oficinas durante os dias do festival. Esse ano a gente recebeu 45 propostas de oficinas do Brasil inteiro, e a gente vai oferecer 4 oficinas de formação, enfim, diversas áreas. Agora, no primeiro semestre, a gente ofereceu uma oficina com o Hernani sobre cinema interiorano, o Hernani Hefner, né? E eu estou falando tudo isso também para colocar à disposição, porque a gente tem interesse, através do Festival Internacional Goitacá de Cinema, de oferecer esses tipos de oficina do CTAV. E a gente, por vezes, né, assim, acho que é um debate, obviamente, muito importante da regionalização, da descentralização. E quando a gente olha para o Sudeste, a gente olha muito para Rio e São Paulo. E quando a gente olha para o interior do Rio e São Paulo, essas realidades são muito também desiguais do ponto de vista da oferta de qualificação profissional. Então, também acho que é importante olhar para o Rio e São Paulo a partir do interior do Rio e São Paulo e não a partir da cidade do Rio, que é uma realidade muito diferente assim, do ponto de vista de possibilidade de formação profissional. Então, é isso. A gente tem o Cine Darcy lá, o festival, tem, enfim, um monte de coisa acontecendo e estamos à disposição. É isso. Gente, vou pedir desculpas, já vou respondendo, fazendo minhas considerações finais também, para poder dar encaminhamento aqui, não atrapalhar o pessoal da produção. Laila, a gente concorda, já tivemos em outras oportunidades, eu só vou fazer uma complementação. Não é só sobre quando a gente tem dinheiro, é quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem vontade política, quando a gente tem profissionais comprometidos para poder essa realidade ir mais longe, né? Porque se essa estrutura que o governo do DF, no caso, está proporcionando, não tivesse aí esses outros fatores também, talvez o dinheiro não fosse tão bem empregado como tem sido lá, né? E, de fato, a conexão que a rede proporciona. Eu me lembro, em 2023, nós estávamos aqui com a apresentação do Dalton, ainda pelo IBRAM, falando sobre o Brasiliana Museus. E a gente falou, a gente quer que a rede tenha condições de articulação e de disponibilização dos acervos digitalmente para a sociedade, com a estrutura que o Brasilianas tem, e a gente tem perseguido esse referencial de interlocução, de articulação, com uma ponderação que é importante de fazer, que o Brasiliana Museus ele trata só de instituições federais vinculadas ao IBRAM. E o nosso desafio é muito maior, porque a gente está falando de instituições federais, estaduais e municipais com graus de maturação, como a Fernanda Coelho nos ensinou, totalmente distintos e realidades locais também distintas. A dor e a delícia de ser Brasil, sempre falo isso, 5.567 municípios, 27 UFs, e isso não é para se acomodar, isso é para se incomodar e a gente continuar perseguindo alcançar esse horizonte em conjunto. Em relação à apresentação, não constar
o orçamento do CTAV. As colegas do CTAV, tanto a diretora Milena quanto a Valquíria, que é coordenadora geral lá, estão aqui também, podem fazer complementações sobre isso. O orçamento do CTAV não é só sobre preservação, portanto, a apresentação aqui era focada no recorte sobre financiamento para a preservação, por isso não estava, mas a transparência com que a gente trabalha pode ser projetada aqui em outra oportunidade, com todas as alíneas que são gastas e que têm sido empregadas em prol não só desse trabalho que foi apresentado aqui, mas com a conservação do acervo que é abrigado no CTAV e em prol da reforma que estrutura a sua reabertura, sobretudo para os cursos de uma maneira geral. Mas a discussão aqui era recortada na preservação. Com relação à renovação da Cinemateca Brasileira, a gente tem compromisso administrativo, portanto, a gente já começou as discussões no âmbito do Conselho de Administração e da própria CAA, que é a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, que são as duas instâncias que fazem o acompanhamento sobre o contrato de gestão, que será renovado, e, por isso, esses trabalhos já começaram desde a última reunião da CAA, e no âmbito do Conselho de Administração também será debatido, até porque é contrato de gestão. Então, a gente é supervisionado, inclusive, pelo Ministério da Gestão e Inovação, e as atribuições administrativas vão ser cumpridas. Fique tranquilo que vai ser renovado, sim, Vitor. Muito obrigada. É só para as considerações finais. Muito obrigada a todo mundo. A gente continua aqui à disposição até segunda. Estamos aí. Mas alguém quer complementar as falas? E eu só queria depois, depois que a gente fizer as considerações finais, a curadoria quer dar um recado, e eu queria propor uma ação que a Laura, no início do evento, propôs. Eu queria aqui compartilhar com vocês, mas é uma coisa muito simples e muito rápida, mas se vocês quiserem considerações finais ou complementar. Eu quero falar rapidinho. Não, depois a gente pode conversar melhor, mas exatamente, atos sobre as pessoas. Isso foi uma coisa que a gente já percebeu, né? Por isso que eu comentei aqui também. A gente precisa aproximar essas pessoas, né, que estão buscando essa formação, é interesse do campo mesmo, né? E, nesse momento, a nossa aposta é ampliar a oferta de vagas mesmo, fazer outras edições do curso, fazer esse curso online pela Escute, essa conversa com outros IFs também. A gente também já está, né, articulando, como a Milena comentou, mas também estamos abertos a propostas, demandas, qual é essa formação que a gente quer, porque isso é uma coisa que a gente debateu aqui todos os anos, ao longo de 2 décadas, né, porque isso também não estava muito claro, qual é a formação que a gente precisa na área. Eu acho que ela não é uma só, né, ela é muito diversa, enfim. Sobre a questão da formação de formadores, o que eu posso dizer é que isso está, sim, no campo, só que assim, eu sou da parte do acervo. Esse curso ele é uma parceria interna também entre a gente, né, a área de ações educacionais, que é chefiada pelo Felipe, que também está aqui, também tem o Roberto. Depois a gente pode conversar um pouco lá fora, mas assim, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas acho que a gente pode conversar. Enfim, agradecer também a proposta de vocês. Eu acho que a gente pode conversar, e obrigada a todos e todas. Também só agradecer, reforçar que essa aqui a gente constrói uma política pública em colaboração, em conjunto, e deixar a palavra aqui que façam adesão à rede. Então, acessem aquele QR Code, vejam o guia. Qual? O do guia? Calma aí que a gente vai resolver isso já, então. Está publicado no... Não, eu vou mandar para as pessoas e a gente vai passando um para o outro. Que esse foi. Não, também não foi, não. Ok. 3?
Bom, eu queria agradecer, enfim, o debate aqui. A Cinemateca, enfim, sempre continua à disposição. Ela tem esse indicador da rede, a gente tem em mente o aprimoramento dessas ações, mas, como eu falei, ela também tem o seu indicador próprio, ela tem os seus termos de parceria que são firmados diretamente com as instituições, e a gente já teve, inclusive, no âmbito do MICEará, entre essas ações, intercâmbio na Cinemateca Brasileira. As universidades também, agora a gente está fechando uma parceria também com a Pinacoteca do Ceará, então a instituição também continua aberta para parcerias possíveis, né? Sempre uma via de mão dupla.